quero dizer que é uma alegria muito grande, né? Poder compartilhar a palavra com vocês, compartilhar um pouco do que nós temos aprendido também com Deus. E, bom, o Denise já apresentou, mas eu tenho 25 anos, eu sou casada, mês que vem faz 3 anos que eu me casei com o Miquel, né? Meu amor. E tem sido muito especial, né? Toda essa trajetória, tem sido muito especial morar aqui, em Minas Gerais. Não pensem em voltar para São Paulo, fiquem tranquilas. E, assim, Minas Gerais ganhou meu coração de tudo, né? Então, aqui ficarei até Deus permitir. E a Mayara vai falar um pouquinho. Meu nome é Mayara, tenho 17 anos, sempre morei aqui em Minas e eu tenho 4 meses de Eu pensei da gente compartilhar um pouco sobre a história da mulher samaritana. Particularmente, assim, é uma história que eu gosto muito, né, pelo desenrolar dela, pelo desfecho dela. E eu acredito que muitos de vocês conheçam, né, a história da mulher samaritana. Quem não conhece, a gente vai ler. Né? No caso, vocês vão abrir suas Bíblias, eu vou passando alguns trechos, não vou ler, porque é uma história bem longa, mas fica em João 4, do 1 ao 42. Então, assim, vamos começar. Só para contextualizar, Jesus, ele já estava passando ali pelo ministério dele, né? Já estava trabalhando naquilo. E aí ele está na cidade de Judeia e decide voltar para Galileia. E aí ele então faz o trabalho, né? A Bíblia relata que ele faz o trabalho de passar por Samaria, no versículo 4 dessa história. E já é interessante porque Jesus ele toma a decisão de passar por Samaria. Porque habitualmente, pela geografia da época, o caminho mais rápido seria passar por Samaria, mas Jesus toma a decisão de passar por Samaria, porque os judeus em si, eles evitavam essa rota. Ou seja, eles preferiam fazer o caminho mais longo para evitar justamente passar por Samaria. E Jesus ele toma essa decisão, ou seja, foi de caso pensado mesmo que ele vai, ele passa na cidade de Samaria. Então, Jesus ele toma essa rota, chegando em Samaria cansado da viagem, como a Bíblia relata, ele chega a um poço, né? E aí é nesse ambiente que Jesus se encontra com a mulher samaritana. E no versículo 6 é interessante que ele fala que foi por volta do meio-dia, na hora mais quente. E o fato dessa mulher ir ao poço ao meio-dia já mostrava algumas coisas, né? Quem que, em sã consciência, vai pegar água no sol mais quente, né? E dá a entender que ela já queria evitar algumas coisas, né? Ou seja, encontrar com pessoas ou evitar olhares, né? A gente não sabe. Mas é muito interessante essa questão do horário, porque historiadores relatam que as mulheres costumavam ir mais cedo ainda, né? Assim, na primeira hora do dia, para pegar água para ter o restante do dia os afazeres da casa. E aí ela vai ao meio-dia, né? Então já mostra que ela queria evitar algumas coisas, né? Eu sinto, assim, quando eu li essa história, que ela se sentia uma mulher muito excluída, né? Já evitava essas coisas por esse sentimento de exclusão que ela tinha, né? E eu não sei vocês, mas você já se sentiu excluída, sabe? Por alguma coisa que você fez, ou apenas por um julgamento, né? Que houve de você e aí as pessoas se afastaram e você sentiu essa sensação. É muito ruim, né? Eu, pelo menos, já passei por isso, é uma situação bem, bem ruim. Ou pode ser que a história dela tenha causado esse afastamento, né? Durante a vida dela, a história dela não é contada, mas essa parte já mostra algumas coisas. E aí eu fico pensando assim, às vezes tem coisas no nosso passado que trazem feridas que não se curaram ainda, né? E aí isso mostra a forma como a gente age hoje em dia, molda alguns comportamentos que a gente tem também, e são coisas que precisam ser tratadas, né? São coisas que precisam ser lidadas no nosso coração, no nosso caráter e também no nosso tempo com Deus.
E aí é realmente necessário a gente reconhecer esses traços, né? Teve só contando uma situação minha, teve uma fase na minha infância, quando eu tinha 11 anos, que eu briguei muito feio com a prima minha. Mas foi uma briga daquelas, eu tirei até sangue dela. E aí eu morava num lugar tão pequenininho que rapidamente se espalhou uma notícia por aquele local e eu virei a valentona da rua de cima. E aí o que aconteceu foi que os pais, eles não queriam deixar mais suas filhas brincarem comigo. E isso durou muito tempo, muito tempo. E eu lembro de eu ir atrás dessas meninas da minha idade pra gente brincar, e elas não deixavam. Elas me expulsavam, elas mudavam de lugar, elas nem, assim, nem faziam questão nenhuma que eu estivesse ali. E eu lembro da sensação. Cara, foi péssimo, foi horrível. Foi uma sensação, assim, que eu me sentia literalmente sozinha. A única companhia que eu tinha era do meu irmão, que era mais velho, e de uma outra prima minha, que era mais velha que eu, no caso, né? E foi ruim, né? A sensação de ser deixada de lado, ainda mais quando você é criança, é uma coisa que vem comigo até hoje, né? Esse sentimento de rejeição, né? Esse sentimento de eu não posso me sentir excluída, eu não posso deixar que isso aconteça novamente, né? Então, tem coisas na nossa vida que, de fato, moldam muito o comportamento que a gente tem hoje. Né? É interessante a gente reconhecer e prestar atenção nesses sinais. Mas, prosseguindo, no versículo 9, diz assim, a Mayara vai ler para a gente. A mulher samaritana lhe perguntou: Como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Então, Jesus ele pede água para essa mulher e vemos o espanto dela, né? Falei, como assim? A ouvir, né, um homem e ainda por cima judeu pedindo água para ela. Para a gente, talvez que não soe tão estranho, mas para ela era muito estranho, né? Pela história dela e também pela rixa entre os samaritanos e os judeus. Só para vocês entenderem um pouco, os judeus ele não se davam bem com os samaritanos, porque séculos antes, o povo judeu ele foi muito escravizado, foi exilado de sim, inúmeras formas. E aí alguns judeus que ficaram, né, na terra, eles se casaram com pessoas estrangeiras, se casaram com mulheres estrangeiras. E aí eles uniram a religião judaica com a religião cananeia, né, com a religião estrangeira, e formaram uma nova religião. E também formaram uma nova tribo, que é os samaritanos. E aí, nesse ambiente, né, eles começam a fazer ídolos, começam a fazer várias coisas que Deus reprova, e não, assim, quando voltou tudo, né, eles se dividem, né, o povo judeu com os samaritanos, eles se dividem, e cria uma rixa muito grande. Então, os judeus olham para os samaritanos e enxergam pessoas hereges, né? Pessoas que não seguem de maneira nenhuma o que Deus está ensinando, e idólatras, né? Que é completamente contrário ao que Deus ensina, né? Ele fala que só ele será o único Deus. E eles não seguem isso. E aí eles se tornam inimigos implacáveis. Por isso que eles não se davam bem. Então, assim, já era uma situação atípica, né? Já era uma situação realmente comum. Um homem e judeu conversando com uma mulher num âmbito assim bem diferente, né, do habitual. Ou seja, qualquer tipo de contato com aquela mulher poderia ser bem prejudicial, tanto para ela quanto para Jesus também, né? No caso, ele sendo um homem judeu ali conversando com uma samaritana. E aí ela tem esse espanto, né? Mas o fato é que Jesus ele já começa a nos ensinar ali a quebrar barreiras, né? Ele quebra a barreira racial, ele quebra a barreira cultural, ele quebra a barreira religiosa nesse sentido, e ele quebra a barreira moral, né? Então a gente já vê uma ação muito grande de Jesus para salvar uma alma, né? Para salvar uma vida. E hoje em dia, infelizmente, além dessas barreiras que a gente enfrenta, racial, cultural, moral, religiosa, as pessoas têm levantado ainda mais barreiras. Barreiras políticas, barreiras de movimentos sociais, coisas que estão afastando cada vez mais as pessoas.
E o fato é que nós, como cristãos, a gente precisa derrubar essas barreiras para que a gente possa chegar no outro de uma forma mais íntima, de uma forma mais leve, que não seja agressivo, que não haja afastamento, né? Que a pessoa não se isole ou qualquer coisa assim do tipo, mas que seja uma aproximação, né? Porque nós cremos em algo muito maior, nós nos aproximamos das pessoas também, né? Então é isso que Jesus nos ensina também nessa abordagem dele com essa mulher. Então Jesus ele começa um movimento para aguçar a curiosidade dessa mulher, com as palavras dele, com o jeito que ele leva a palavra para ela, né? Ele apresenta o evangelho para ela. E aí, no versículo 10 ao 14, a Mayara vai ler para a gente. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você teria pedido e dele receberia água viva. Disse a mulher: ó Senhor, não tem como tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como os seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Olha só a resposta que Jesus dá para essa mulher. Ele começa um movimento muito, muito interessante, né, na conversa dele, a moldar-lhe a conversa. E o fato é que o que Jesus está dizendo para essa mulher é: eu tenho algo tão básico para o corpo, na verdade, eu tenho algo tão básico para o espírito, né, quanto a água é para o corpo. E aí, é algo assim que vai te satisfazer por completo, né? Algo que, se você não tiver, você estará perdida, né? Algo que satisfará você por dentro, né? Que é o Espírito Santo de Deus, capaz de trazer profunda satisfação da alma, uma alegria incrível, que não depende do que acontece no exterior. E a resposta dela, sem dúvida, é a mais oportuna possível, né? No versículo 15, ela diz: Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise mais voltar aqui. Falei, cara, se alguém me oferece algo assim tão extraordinário e eu sei que por minha força eu não vou conseguir, com certeza eu ia aceitar. Então a resposta dela é oportuna. Sim, eu quero, dá-me dessa água, né? Pensando nessa cena, eu gostaria muito de perguntar para vocês, né? Se vocês já desejaram tanto algo na vida de vocês que você pensou assim, nossa, quando eu tiver isso, tudo vai ser resolvido. Eu vou me sentir a pessoa mais realizada e mais satisfeita do mundo. Assim, nada mais vai tirar minha alegria. Isso pode ser uma carreira acadêmica, pode ser uma carreira profissional, pode ser trabalho, né? Filhos, relacionamentos, dinheiro. E aí depois você conseguiu aquela coisa, você continua com aquele vazio imenso, e aí você pensa, não era isso. Não era isso. O que é, né? O que então pode me satisfazer? Né? A gente passa por essa situação muitas e muitas vezes, né? Tanto jovem como mais velho ainda passa por diversas vezes por essa situação. A gente busca uma segurança extremamente falsa baseada nas coisas desse mundo. Né? É completamente falsa, uma segurança falsa. Mas a verdade é que nada que está neste mundo é capaz de satisfazer a gente por completo. Nada, nada. É incrível assim, pensar que Jesus ele foca nessa situação. Ele foca nessa sede dessa mulher, exatamente na busca por satisfação dela, né? Mostrando a ela que todas essas tentativas seriam em vão, se ela não buscasse um lugar correto. E Cristo ele oferece essa satisfação para ela, né? Essa saciedade para ela, saciedade da alma e um preenchimento espiritual. E o fato é, quantos de nós não desejaria ter essa comunhão com Deus a ponto de olhar para esse mundo e falar: não tem nada aqui que eu queira a não ser estar com Deus, a não ser ter um relacionamento com Deus. Cara, eu tenho buscado muito esse relacionamento com Deus, buscado muito.
para me preencher mesmo, para não olhar para o mundo e sentir que ele pode me oferecer alguma coisa. Eu só quero olhar para Deus, né? Imagina nunca mais se prender às coisas desse mundo. Deve ser muito incrível. Muito incrível mesmo. Então, assim, no versículo 16, espero que vocês estejam acompanhando aí com suas Bíblias em casa, ele pede que ela chame o seu marido. E as palavras de Jesus parecem até um desvio meio estranho, né? Eles estão conversando sobre um assunto e, de repente, ele chame o seu marido. E aí, essas palavras vão direto para o coração dela. Direto. Era nesse ponto que Jesus queria chegar com essa mulher, né? O fato é que ele sabia que essa mulher já tinha tido 5 maridos e agora o homem com quem ela estava também não era o seu marido, né? Infelizmente, essa pode ser a realidade de algumas aqui hoje, ou até de pessoas que a gente conhece, né? Pessoas próximas a nós, enfim. A gente escuta muitas histórias como essa também. Mas se você é uma pessoa assim, nessa situação, também não se desespere. Ou seja, para que essa mulher, Jesus ele começa conversando com ela sobre isso, né? Chame o seu marido, era exatamente aí que ele queria chegar com ela. E ele mostra que ela poderia ter a satisfação da alma dela. Mas para que essa mulher pudesse desfrutar da verdade, da verdadeira água viva e ter a sua sede saciada, era necessário que ela fizesse um exame de como estava a vida dela, de como ela estava tentando saciar a vida dela naquele momento. E no caso dessa mulher, a gente vê que ela era através de relacionamentos, né? Já era o sexto e Jesus sabia disso. Então, essa mulher, ela procurava por significado, procurava por satisfação, por segurança, por realização no casamento, no sexo, na intimidade também. Mas tudo isso era como a água que ela tomava e logo voltava a ter sede. Muita sede. E sem dúvida nenhuma houve prazer, né, como o ar, mas não é duradouro, não é uma coisa que nos preenche por completo, é uma questão momentânea. E até quando a gente vai se desgastar nesse mundo em busca de satisfação pessoal? A gente se desgasta dia após dia atrás de satisfazer e, sabe, e ter essa segurança mesmo em nossos corações. A gente se desgasta muito, muito mesmo. O fato é que nós só seremos capazes de desfrutar de Jesus, que é a fonte da água viva, se a gente reconhecer que as nossas alternativas de saciar são completamente ineficazes. Não, você não vai conseguir sozinho. Não vamos conseguir sozinho. É preciso que a gente reconheça que os relacionamentos, que o trabalho, que filhos, que dinheiro são incapazes de satisfazer a gente por completo. São incapazes. Que as coisas que são coisas que são fundamentadas no meu desejo cego de prazer, né? E satisfação que não vai para lugar nenhum, não vai dar certo, né? E não está pautado na vontade e na direção de Deus. O meu desejo cego molda e move a minha vida, mas eu não vou chegar a lugar nenhum se eu não tiver a direção e o guia de Deus, né? Para esse preenchimento realmente acontecer. De fato, assim, toda a alegria que experimentamos é apenas sombra, né? Apenas sombra mesmo do que a gente enxerga em Deus, né? A gente busca uma alegria que a gente só vai encontrar em Deus. Só vamos encontrar em Deus. Não tem escapatória, não tem. Não adianta fugir para outras coisas, buscar em outras coisas, contrair vícios, que isso tem acontecido, a gente sabe. Contrair vícios porque tem algo te consumindo por dentro de uma forma tão avassaladora que você não consegue nem olhar para o lado, você não consegue nem entender que Jesus é um símbolo e salvação, né? A gente fica completamente cego, a gente contrai coisas neste mundo que não vão levar a gente para lugar nenhum. Isso é muito triste. O problema do pecado é exatamente esse, porque ele te escraviza de uma maneira que você não consegue olhar para o outro lado. Você se vê sempre insatisfeita, porque não desfruta da verdadeira alegria
de ter um relacionamento com Deus, né? Investir no seu relacionamento com Deus, de estar presente ali. Quando você está tendo o seu tempo, você está se relacionando com Deus. E aí, após Jesus pedir que ela chame seu marido, a resposta dela é, no versículo 17, não tenho marido. E ela é bem honesta, não tenho marido, né? Então Jesus disse, você disse bem, esse com quem você está não é o seu marido. E esse processo, né, de reconhecer o andamento das nossas vidas pode ser bem incômodo, né? Ter seus pecados expostos dói. Não é uma coisa muito agradável. Não sei se você já passou por isso ou se está passando por isso, mas não é agradável. Mas é um processo completamente necessário, muito necessário. Jesus revela a ela o estado da sua vida e que o estilo de vida dela era algo deficiente. Você precisa de ajuda. Você consegue enxergar isso? Começamos então a entender um pouco melhor a situação dessa mulher. Uma mulher marginalizada por conta da vida que ela levava com vários homens, uma intrusa social, uma intrusa moral, pois ela vivia de uma forma imoral e degradante, porque o estado da vida dela estava, assim, só ladeira abaixo, né, no fundo do poço, uma mulher excluída daquele jeito, vivendo da forma como ela vivia, e uma intrusa religiosa, porque ela não vivia conforme a lei instruía. Então, ela não era aceita nem pelos samaritanos e nem pelos judeus. E aí ela se encontrava no meio de tudo aquilo, sabe? Ela poderia também, com tudo isso, se rebelar, né? De uma forma orgulhosa, dizendo: ah, mas o que você quer comigo? Por lei você nem deveria estar aqui, por lei você não deveria nem estar conversando comigo, nem se dirigir a mim. Você quer trazer condenação para nós? Como assim? Eu estou aqui realizando meus afazeres e você vem trazer condenação para mim porque você está apenas falando comigo? Né? Porque é uma coisa proibida, um homem falar com uma mulher. E não só isso, mas Jesus pede para beber água, ou seja, ele beber do cântaro dela, do balde da época, chamava cântaro. E ela fala assim, beber do meu cântaro envolve intimidade, né? Tem uma questão ali íntima, de você pegar o meu recipiente e usar. E aí ela fala, e poderia, né, falar isso para ele, e pensando no sentido por que ela poderia se rebelar, né? Porque a gente ter ali nossos pecados expostos não é agradável, mas isso acontece quando a gente está diante de Deus. E era exatamente a situação dela, ela estava diante de Deus, né? Diante de Jesus. Mesmo nós, né, sendo cristãs, às vezes nos colocarmos diante de Deus é muito difícil, né? Deixar que ele nos molde, deixar que ele faça segundo a vontade dele é uma tarefa muito difícil. Muito difícil. Precisa ter humildade, ter respeito por Deus, reverência, porque ele é que é perfeito e santo, eu não. Mas ele é. Então eu preciso ter reverência ao me aproximar de Deus, ao conversar com Deus. Então, assim, cada uma de nós temos nossas lutas e fraquezas, né, a serem vencidas, mas se você está passando por essa fase hoje, né, de ter seus pecados revelados, expostos, não se rebele. Não se rebele, não se entristeça, não ache que você não vai conseguir, porque se Deus está te dando essa chance, é porque ele vai te capacitar a ir além disso, né? É um processo difícil, mas é completamente necessário. É aí que Jesus está trabalhando na nossa vida, né? Na sua vida. É um processo que vai te trazer cura. Então, isso é muito, muito especial, né? A gente pensar em todo esse processo. Em seguida, ela diz, né, para Jesus, vejo que és profeta. Né? No versículo 19, ela começa a reconhecer que Jesus era diferente. Né? Ela começa a reconhecer e a entender o propósito de Jesus estar ali. E ela dá ouvidos a ele. E todas nós, de fato, assim, já passamos ou vamos passar por esse processo também de estar diante de Deus, de reconhecer os nossos pecados e nos aproximarmos dele, nos arrependendo, né? Tendo todo esse processo aí com ela.
E aí a gente veremos então o desfecho dessa história depois. Agora a Mayara vai compartilhar um pouco também de como foi para ela nesse processo. Não importa quantos anos você tem, você vai passar por isso. E ela vai compartilhar um pouquinho de como foi para ela. Bom, eu me vejo muito como essa mulher, né? E eu estou na igreja desde pequena, eu cresci na igreja. E eu lembro que minha mãe me ensinava as coisas da igreja, falava o quanto que é importante, né, estar na igreja. E eu estava no ambiente religioso, mas eu não entendia, né? E eu já até comecei a estudar uma Bíblia uma vez, e aí não durou nada, porque era só uma emoção, não era uma coisa concreta. E eu lembro que eu tipo, ia na igreja, não porque eu queria, pela minha vontade. Eu ia pelas minhas amigas mesmo, para conversar. E para não dar satisfação, né, para os meus pais, porque era muito mais fácil eu me enganar. Assim. E eu também achava que as pessoas na igreja tinham que ser perfeitas, que tá bem longe disso, porque ninguém é perfeito. E eu achava um absurdo quando eu via, sei lá, alguém batizado fazendo alguma coisa. Eu ficava, nossa, mas ele é batizado. Mas eu também via as pessoas, né, no mundo fazendo várias coisas. Eu não fazia todas as coisas e eu achava que eu era meio certo. Mas, na verdade, eu só estava me enganando. E ano passado eu comecei a estudar a Bíblia, né? E eu, cada vez mais que foi passando os estudos, eu fui aprendendo mais e querendo aprender mais, cada vez mais. E chegou no estudo de pecado, né? E estudando isso, eu vi que eu não era meio cega. Eu era cega, né? Pelo pecado, achando que eu estava meio cega. E eu percebi isso e eu quis mudar. E hoje eu tô aqui compartilhando a minha história para vocês. Porque a história não é muito diferente da samaritana, né? Assim como ela, Jesus também me mostrou como eu estava errada e como é que ele queria que eu fosse, né? E isso me conduziu a dizer sim para Deus e hoje eu tô... Amém. Isso aí. É muito especial, né? A Mayara disse sim ao chamado de Deus. Eu disse sim ao chamado de Deus. Muitas de vocês disseram sim. E ao mesmo tempo que Jesus ele mostra a radicalidade da crítica dele com relação ao pecado, ele também mostra a radicalidade do amor dele, né? Quando ele diz para essa mulher, no versículo 21, creia em mim, mulher, creia em mim. E no versículo 26, ele faz uma grande revelação para ela de que ele era o Cristo. Eu sou o Messias tão esperado. Cara, nossa, eu fico incrível, assim, maravilhada de ver a forma como Jesus se coloca para essa mulher, né? A gente vai ler, então, João 4, 39 ao 42, para entender o desfecho dessa história. Como que se deu? E a Mayara vai ler para a gente. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Ele me disse tudo o que eu tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficassem com eles. E ele ficou 2 dias. E por causa da sua palavra, muitos outros creram. E disseram à mulher: agora cremos não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Olha o desfecho dessa história. Uma mulher que antes era marginalizada, agora era instrumento de Deus para levar o Cristo, para anunciar o Cristo. Eu fico maravilhada de ver que essa mulher ela não sonegou essa esperança para os outros que antes rejeitavam ela, sabe? Ela levou, anunciou o Cristo para aquelas pessoas que antes também procuravam em lugares tão vazios como ela. Eles não tinham essa visão de Deus, eles não sabiam onde procurar Deus. E aí ela leva a palavra, leva o evangelho, exatamente porque ela foi convencida por Jesus, convencida de que a vida em pecado não levava a lugar nenhum. E ela leva isso para as pessoas. Assim, ela viu em Jesus a única esperança de restauração da vida dela, ela viu em Jesus a fonte da salvação e libertação, tanto para os status que ela carregava, quanto para o pecado, né? Do pecado, a libertação do pecado. Os status dessa mulher antes era
adúltera, marginalizada, prostituta, imoral, excluída. E agora era um outro status de amada, perdoada, justificada e santificada. Eu fico, sabe, me dá um êxtase pensar. Imagina você estar diante de Jesus. Imagina essa situação de alguém como Cristo estar diante de você. Imagina brotar no seu coração toda essa alegria da redenção, da salvação. Eu encontrei algo precioso. Eu encontrei algo precioso. Tem solução para mim. Minha vida pode ser completamente mudada. Né? Tem um homem na minha frente oferecendo uma vida cheia de propósito, uma vida de redenção, de arrependimento, transformação, liberdade. Tem um homem na minha frente me oferecendo tudo isso, né? Oferecendo saciedade espiritual, saciedade que esse mundo não vai me trazer de nenhuma forma. Eu nunca mais vou sentir esse vazio que eu sinto. Eu nunca mais vou me sentir excluída. Eu nunca mais vou me sentir menor ou inferior do que ninguém. Não vou. Porque tem um homem na minha frente trazendo conceitos tão profundos, que trazem tanto. É tão acolhedor ouvir ele, sabe? Imagina você estar diante de Deus, imagina você estar diante de Jesus, ouvindo essas palavras que ele trouxe para essa mulher. A forma como Deus usa essa mulher e atrai ela por si é extraordinário, sabe? É especial demais a gente olhar para isso e ver depois o testemunho das pessoas falando sobre ela. Antes nós cremos porque você falou, e agora nós cremos porque temos ouvido o próprio Cristo. Meu Deus, é fantástico, é incrível poder presenciar, poder ser instrumento de Deus para anunciar o Cristo, sabe? É incrível, incrível demais. Uma mulher que antes era desprezada pelos seus, agora estava sendo esse instrumento na mão de Deus. Olha como Deus trabalha, como ele é fundamental ali. Na verdade, nós somos fundamentais, né? Para o serviço, mas Deus ele capacita, ele trabalha, ele transforma, ele te dá tanta força para você ir, de não ligar para o status que você tem, para a vida que você tinha antes, mas agora tudo faz sentido, né? Com o plano e com o propósito de Deus. Isso, assim, de fato, só é possível por causa da fé, né? Por causa de Cristo. E só dessa forma a gente vai vencer, né? As nossas batalhas contra o pecado. Só assim nós vamos ter uma história, um desfecho tão incrível quanto a história dessa mulher. Né? E dois aprendizados muito especiais que eu tiro dessa história é que, primeiro, o prazer disponível em Deus é infinitamente melhor, né, do que qualquer prazer disponível neste mundo, porque é tudo passageiro neste mundo, mas com Deus é eterno, e eu sei disso, eu creio nisso. E apesar da nossa vida pecaminosa, a gente podemos olhar para Jesus e ter toda a confiança, né? Ter toda essa confiança de que nele nós temos redenção. Assim como a Mayara falou, eu pareço, né? Me vejo nessa mulher samaritana, ela com 17 anos. A mulher samaritana viveu há 2.000 anos, ou seja, você pode viver há 2.000 anos, ter 17, ter 25, 40, 60, 80, o processo vai ser o mesmo. Né? O processo para encontrar, para estar diante de Deus é o mesmo. Amém? Era isso que nós queríamos compartilhar com vocês. Espero que tenha animado, encorajado vocês também. Me encorajou muito participar disso. Né? Acho que com certeza para a Mayara também. Me encorajou bastante. Amém. Eu fiquei bem feliz de Amém, isso aí.